De volta com o nosso Você Bonita. Estava com muitas saudades dela, ginecologista queridíssima, doutora Mariana Ala. Bem-vinda! Muito obrigada. Tudo bom, Tudo doutor? ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Quanto tempo faz que você não vem? Porque... Um ano, eu vim que estava grávida, né? Agora a Maria já fez um aninho. Porque foi bem na pandemia. Foi, e aí você também não podia se expor por causa da gravidez. Isso e a neném mesmo. pequena. Já está Mas com estamos um aninho. Um aninho. Parabéns, muito bom, doutora. muito bom. Agora estou na função mãe também. Ai, que delícia. Linda, como sempre. Muito e obrigada. veio, gente, com muitas novidades. Verdade. Meninas, vocês vão adorar o nosso papo. Mas a gente começa introduzindo o assunto que hoje é coceira vaginal. Sim. Não é normal, né, doutora? Não é normal, né? E a gente sabe que tem uma série de motivos. A primeira coisa que todo mundo pensa é realmente na candidíase, né? Que é aquele corrimento branco, leitoso que a gente tem e que causa realmente muito desconforto. Depois da relação pode ficar com a vulva bastante inchada, mas só 30% dos casos de coceira são por causa da cândida. Ah, é? Então a gente tem várias outras coisas que a gente precisa investigar para saber o que está causando. Até um sabão em pó que você lavou a calcinha pode estar prejudicando a sua flora local e propiciando essa coceira na região vulvar. Então eu vou começar com uns itens que a gente está separando vários para entender então causas diferentes, né? A primeira então vai entrar na tela aí para vocês. Candidíase, como você citou, vaginal, vaginose bacteriana, tricomoníase e clamídia. Sim, o principal, pessoal, é a cândida mesmo, né? E a gente teve uma pauta bacana agora falando com o doutor psiquiatra, falando exatamente dessa questão das pessoas estarem muito mais estressadas, se alimentando de uma forma incorreta, procurando muito mais carboidrato simples, procurando mais bebida alcoólica. Sim, gente, bebida alcoólica piora a flora vaginal, piora a candidíase, né? Açúcar, doce, também piora. E aí tudo aquilo que a gente já sabe, ficar com o biquíni molhado muito tempo, né? Então tomar cuidado com algumas coisas, por exemplo, entrou na piscina ou então entrou numa banheira, usou lá uma espuma de banho que pode dar uma alergia na região, isso pode sim depois levar a uma candidíase. E além de cuidar da sua alimentação, eu trouxe aqui o uso de probióticos, né? Que é uma opção que a gente pode fazer em alguns casos, que isso pode sim melhorar também a nossa flora. De uso local. Não, de uso oral mesmo. Tá. Pensando que a gente conseguindo melhorar a nossa flora intestinal, a gente também melhora a nossa flora vaginal. Tá? Então a gente tem essa opção para pensar em candidíase. E candidíase é muito chato, porque além de arder, doer, inchar, deixa a gente muito desconfortável, né? E o tratamento pode ser feito através da aplicação de cremes, eu trouxe aqui alguns aplicadores de creme vaginal, e pela via oral também. Normalmente a gente trata o parceiro quando tem esses casos de cândida recidivante. E uma novidade, inclusive falando sobre candidíase, que eu acho legal trazer para vocês, é o uso agora de terapias imunológicas. Então são vacinas que a gente aplica uma vez a cada 6 meses para a gente desenvolver novos anticorpos para evitar os casos de cândida recidivante. Que legal. Isso é eu uma ia te novidade. perguntar a respeito disso, porque mulheres, então, que apresentam com mais frequência, é algo que aquilo Sim. vai caminhar pela vida muito toda. chato. Alimentação tem que abraçar, cuidar do estilo de vida. Então, a pessoa que não dorme direito, como o doutor disse, a pessoa que é muito estressada, a pessoa que está insatisfeita no relacionamento, no trabalho, tudo isso vai refletir. Cada um tem o seu gatilho. Tem gente que prende intestino, tem gente que tem cândida, né? E ela é recidivante, isso é muito chato, isso incomoda. E sempre vai ser por uma bactéria. É um fungo. É um A fungo, cândida tá. é um fungo. E aí a gente pode fazer esse tipo de tratamento, mas a gente tem também, além da vacina que eu trouxe para vocês, o uso do laser vaginal, que também é uma opção em alguns casos de cândida recidivante, isso também pode melhorar. E doutora, tem alguma relação com a questão de infecção urinária, das mulheres que têm mais infecção urinária? O que acontece, a infecção urinária é a subida de uma bactéria que sai do nosso intestino pelo trato urinário. Geralmente a mulher que já tem uma imunidade pior, então tá com a vitamina D baixa, tá com os níveis de ferro baixo no sangue, ferro, ferritina, é importante vocês olharem isso também. Então tudo isso pode contribuir com a queda da imunidade e a gente fica mais propensa a ter esse tipo de infecção. E aí pode vir junto, né? Pode vir tudo junto. Uma candidíase com Pode. uma infecção urinária. Como vocês mostraram
lindamente nesse quadro, a gente também pode ter não só cândida, como tricomoníase, que é um protozoário, a gente pode ter a vaginose, mas aí normalmente a gente tem um corrimento amarelado, não é só aquele corrimento branco, grumoso da própria cândida, mas pode coçar também e aí precisa de tratamento médico. Perfeito. Próximo então, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, olha lá. Quando a gente fala de menopausa. A menopausa, pessoal, é um período da nossa vida que não deve ser visto com tanto terror como a gente costuma ver. Por quê? É uma fase que a gente já tem uma maturidade econômica, uma maturidade emocional, né? Eu tenho pacientes que falam, hoje na menopausa, elas estão no melhor momento da vida delas, tanto profissional, sexualmente falando, também porque você se conhece, você se respeita, né? E, obviamente, para a gente ter uma condição local de proteção para não ter infecção recidivante nem coceira, eu preciso ter a hidratação da vagina adequada. Tá. E essa hidratação pode ser feita como? Pode ser feita através da reposição hormonal sistêmica, né? O gel que a gente passa na pele. A gente pode colocar lá dentro o estrogênio local, que isso também ajuda, também vai evitar. A gente pode usar lubrificantes, esse tipo de hidratante não é lubrificante, é hidratante, que através de um aplicador a gente coloca dentro da vagina e isso faz uma hidratação com ácido hialurônico. É bem interessante, pode ser colocado 2 vezes na semana. E a gente também continua tendo os cuidados. Então, por exemplo, vai usar um lubrificante, né, aproveitando que a gente já estava falando aqui da menopausa, que tem um ressecamento, então talvez precise de um lubrificante. Cuidado com aquilo que você vai escolher. Então, por exemplo, tem alguns lubrificantes, esse é um clássico, né, que todo mundo conhece da farmácia, que é feito com glicerina. Pessoal, ele é à base de água, mas ele tem glicerina. Toda vez que tem glicerina, ele é adoçado, porque senão ele é amargo. Quando ele é à base de água, sem glicerina, ele é amargo. E por ele ser adoçado, ele pode piorar a candidíase. Olha só. Então, cuidado com aquilo que vocês forem escolher. Tem uns super bacanas com óleo de coco. Aliás, uma dica bacana para você de casa, óleo de coco. O óleo de coco é esse de cozinha mesmo, de preferência sem cheiro, né, gente? Senão o quarto vai virar aquela coisa... Porque é bactericida também, né? Também é bactericida. O ácido caprílico é brilhante, então... Conta desse, doutora, que você estava comentando que é uma novidade também. Falando dos lubrificantes, eu trouxe aqui para vocês um lubrificante com um óleo de cânhamo, que é o CBD, né, que é o derivado do cannabis e que tem uma ação local não só de melhora de vascularização, de hidratação, mas também com uma ação sistêmica para melhora de prazer. Então essa é uma novidade que eu trouxe para vocês. E que já é aprovado, uma possibilidade. Esse é fabricado na Espanha, né, mas a gente consegue encontrar aqui. Depois eu posso passar quem tiver interesse. Na verdade, nós como médicos podemos indicar só para os nossos pacientes, mas eu acho que é mais uma estratégia que a gente tem para melhorar a saúde sexual. E pensando na questão que você comentou, de uma base natural pra gente... A gente tem de aloe vera, a gente tem com manteiga de karité. Então hoje tem tanto lubrificante com base natural que dá pra gente optar do que usar uma coisa com vaselina, do que usar uma coisa com glicerina. Né? E fora que a vaselina também, quem tá usando condom vai prejudicar, então pode romper a camisinha. Tem que tomar esse cuidado também. Tá aí. Vamos pro próximo, já tem perguntinhas. Aproveitem que estamos ao vivo. Irritantes químicos. É isso que a gente estava falando, né? Eu trouxe aqui para vocês. Isso aqui é uma espuma de banho de lavanda. Ele é super hipoalergênico, que pode ser usado com bebês e tudo mais, mas não é sempre que a gente encontra. Então, às vezes você vai lá tomar o seu banho de espuma e coloca uma espuma que pode ser irritativa para a saúde, tanto vulvar quanto para a saúde vaginal, né? E isso vai levar a uma irritação, quebra de barreira da região, e essa quebra de barreira pode propiciar sim o surgimento daquelas bactérias, daqueles protozoários e fungos. E aí tem que tomar cuidado, né, pessoal? Porque, primeiro, canal vaginal não é cozinha, então não é para ficar enfiando iogurte, lactobacilos, vou colocar um Yakult aqui dentro, não é para isso, né? Eu tenho visto alho, tem gente que coloca alho lá dentro, Carol. Então, assim, muito cuidado, tá? Não é para brincar de cozinha lá embaixo, a gente tem produtos próprios fabricados no mercado, então muito cuidado com o que você vai usar lá embaixo.
E também o uso de perfumes, desodorantes íntimos, tudo isso, gente, tem que ter muito cuidado, porque eu posso quebrar óleos essenciais, está super na moda, né? Os óleos essenciais que a gente adora, que acalma, que põe no difusor. Esse tempo seco, tá todo mundo com a garganta ruim, pode usar um olhinho de lavanda, mas cuidado para não colocar óleo de lavanda lá dentro, tem que tomar um certo cuidado. Tem óleos que a gente pode, tem óleos que não. Então eu trouxe aqui uns óleos corporais, que às vezes você vai colocar e tem brilhinho, aí fica lá dentro, então tudo isso pode virar um irritante químico e não ser legal. E aí acaba virando uma coisa sistêmica, né, gente? Exato, exatamente. Agora, você acredita, doutora, que os produtos para higienizar roupinha de neném, né? Os que a gente lava roupinha de neném, que é uma linha diferente, podem ser... Pode, para usar na calcinha. Melhor coisa, gente, que todo mundo tem acesso, sabão de coco. Você não vai errar, né? Então, sabão de coco, lavou a calcinha, sabão de coco. Ai, mas eu gosto de lavar no chuveiro. Tá, você quer lavar no chuveiro? Depois coloque num lugar para calcinha ventilar, né? Eu passo o fundo da calcinha. Então são dicas muito fáceis. Cuidado com sabão em pó e amaciante, porque isso sim tem uma ação irritativa local. E o sabão de nenê super tranquilo, dá pra gente usar. Muito bom. Vamos já deixar o próximo na tela e daqui a pouquinho tem perguntinhas, não tem, Gláucia? Já aí, olha lá, além dos irritantes químicos. Então a gente vai falar de higiene íntima inadequada. Daqui a pouquinho, a doutora vai puxar a orelha. Vamos ver, né? Já, já. Vamos lá. Deixamos aí o tema. Higiene íntima inadequada. O que você tem a dizer a respeito deste assunto, doutora? Vamos falar de higiene. Posso aproveitar o gancho do ômega 3? Super! Sabe que vocês falaram agora do ômega 3, me fez lembrar. A saúde geral do nosso organismo, usando o ômega 3, usando vitamina D, usando outros antioxidantes, a gente também protege a saúde íntima. Olha que legal. Então, tem uns estudos mostrando o uso da vitamina D nas doses adequadas, que a gente fica em torno de 60 no sangue. Tem estudo mostrando pra gente uma maçã por dia. A maçã tem um componente chamado floridizina, que é tipo de um fito-hormônio que protege a hidratação, lubrificação vaginal. Que legal. Então, coisas que todo mundo pode comer uma maçã por dia, né? Esse ditado já é velho da maçã. Sem dúvida. E aí, sobre higiene, pessoal, tomar muito cuidado, né? Porque, primeiro, não é para lavar lá dentro. Então, essa coisa de fazer ducha íntima toda hora não foi feita para isso. A vagina é autolimpante, não precisa ficar fazendo ducha lá dentro. Ah, mas eu gosto muito de usar um sabonete íntimo. Bom, sabonete íntimo é quantia pequenininha, uma pequena quantidade. Colocou, enxagou. Não é para colocar lá dentro, são só nos lábios, então a gente vai fazer aqui na vulva, a gente faz toda essa região dos pequenos lábios, afasta. Quem tem os lábios maiores tem que ter esse cuidado maior. Não é para colocar lá dentro da vagina, essa região também. Tá. Cuidado com cremes depilatórios, tem alguns cremes que não podem ser usados lá embaixo e aí isso pode causar irritação também. Ah, mas eu não quero usar um hidratante, eu não quero usar o sabonete próprio. Posso usar o sabonete no meu corpo? É claro que pode, né? Não existe uma ordem de que você precise ser um com pH de 4,7, que é o pH vaginal. Desde que você esteja acostumada com aquela substância para limpeza, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? E quanto menos, melhor. Então, cuidado com hidratantes, cuidado com lubrificante, cuidado. Isso aqui, gente, falando de higiene, né? Isso aqui, se a gente pudesse acabar com o uso disso, isso aqui abafa, né? Então tem gente que fala assim, ai, mas eu gosto de usar, que eu me sinto mais limpa. Não vai sentir mais limpa. Coloca uma calcinha de algodão. Troca, né, a calcinha? Troca a calcinha, né? Não tem necessidade disso aqui, o protetor diário de calcinha, tá? E dormir sem calcinha é bom, né, doutora? É fantástico, né? Existe aí uma melhora da respiração, entre aspas, porque a vagina não respira, mas melhora realmente da ventilação e isso vai ajudar a não deixar úmido para crescer fungo na região. Por isso que a gente tem também tantas horas de sono que cumprem esse equilíbrio, não é? Então, tudo junto. Vamos colocar o próximo, então, porque a Gláucia vai falar, doutora Gláucia falou que tem um monte de pergunta, mas a gente ainda tem mais temas. Vamos lá, que a gente está ao vivo, aproveitem, hein? Corpo estranho. Eu tenho uma história boa. Conta, doutora. Cuidado.
Estamos ao vivo, né? A gente tem uma piada interna aqui. Estamos ao vivo. Antiga, mas bom, enfim, como eu disse para vocês, né, a criatividade do ser humano é uma coisa do outro mundo. Eu lembro uma vez, sabe aqueles anéis de casamento que brilham de silicone? Sim. Então, aquilo foi para lá dentro. Sei lá que jeito que aquilo foi para lá dentro. Entendi. Assim, pessoal, eu acho que a vida sexual entre quatro paredes não pode ter limite, né? Mas é claro que a gente tem que ter bom senso. Bom senso. Então, você vai usar um brinquedo, que esse brinquedo esteja limpo, que ele esteja higienizado. Cuidado com o que você vai colocar lá dentro. Afinal, hoje já existem brinquedos feitos para isso, adequados. Exato. Certo? Então, higienize. Como faz higienização de brinquedos sexuais? Água e sabão. Não tem erro, né? Cuidado com aqueles que são elétricos. Obviamente, você não vai ligar na água com o negócio ligado na tomada, né? Mas cuidado com isso para que você não tenha aí uma fonte de contaminação que você está colocando. Lava a mão antes, né, do sexo. Sem Isso é uma dúvida. coisa também básica que a gente fala. Mantenha as suas unhas cortadas, de preferência, né? No caso dos homens, as mulheres bem higienizadas. Gláucia comentou do absorvente interno. Síndrome do choque séptico. Assim, o ideal é que a gente sempre também tenha o cuidado com a troca do absorvente, que a gente nunca deixe de passar de 6 horas. Sim. Tome esse cuidado. Se você tem um fluxo aumentado, então que você troque numa frequência maior, evitando aí a contaminação, que ainda rara, é uma coisa muito séria. Sem dúvida. Né? Vamos para o último tópico e já perguntinhas do público, olha lá. Alergia ao sêmen. Puxa Aí vida. pegou, né, Carol? Aí pegou. Então, assim, eu já tive casos, sim, É raro, doutora? É raríssimo. Mas Graças acontece. a Deus, mas acontece. E aí a gente tem um problema sério, principalmente quando a gente pensa na parte de, né, que quando a mulher quer engravidar, e aí pode em alguns casos, e aí a gente teria que trabalhar com a imunoterapia, porque pode sim, em alguns casos, seja um componente mais alcalino, porque o sêmen é bem mais alcalino do que o conteúdo vaginal, e às vezes essa coisa de troca de pH e tudo mais, e mesmo a produção de anticorpos, a gente pode desenvolver alergia e coceiras na região também. Puxa vida. Por isso que precisa procurar Sempre o procurar médico para a gente ter o diagnóstico correto, né? Exato, não se automedicar, né? Vamos para as perguntinhas que aí a doutora vai contando mais coisas que está aqui na mesa. Olha lá quem escreveu para a gente na tela, aproveitem. Um beijo, Simone, obrigada. Tenho a impressão que quando estou na TPM, tenho coceira. Sim, É possível isso acontecer? Super possível. Super possível. Simone, obrigada pela sua participação. É possível sim, porque existe uma mudança no padrão hormonal, né? Então, quando a gente está para menstruar, pode existir sim uma mudança no pH pela alteração dos hormônios sexuais e isso pode levar sim à coceira. Agora, uma coisa importante é, quando a gente tem vaginose, que é uma bactéria, quando a gente está menstruada ou quando a gente tem relação, coça mais. Então, a gente precisa ter essa atenção, porque aí, nesse caso, a gente precisa entrar com tratamento medicamentoso. Tá aí, mais perguntinha. Olha lá. Obrigada, Débora, um beijo. A diabética tem mais facilidade para ter candidíase? Tem, infelizmente tem, Débora. A gente tem uma maior quantidade de açúcar disponível e eu contei para vocês que a Cândida adora o açúcar, né? E aí existe uma maior proliferação do fungo. O fungo, ele mora na gente, ele faz parte da nossa flora, né? E quando em desequilíbrio, seja pela imunidade, seja por outros motivos, aí existe uma maior proliferação, sim. E também, pessoal, alguns remédios utilizados, às vezes, para perda de peso, que são os remédios para diabetes, mas que às vezes a pessoa está usando para emagrecer, que existe uma maior eliminação de açúcar pela urina. E aí o fungo faz a festa e aumenta a candidíase local. Então precisa ter mais cuidado ainda, diminuindo a ingestão de açúcar e carboidratos. Aqueles medicamentos que... Esse não da canetinha. É um outro de tomar, que a gente olha pode, só, infelizmente, ter esse efeito colateral. Doutor, e o cranberry? Fantástico. Eu sou uma viciada em cranberry, eu acho que ele é um salvador aí. Ele é muito bom para os casos de infecção urinária recidivante e principalmente porque ele diminui a aderência da bactéria no trato urinário. Então esse é o mecanismo de ação e é um antioxidante, é um fitoquímico fantástico que a gente pode usar. Mas que deve ser
ingerido padronizado todo exato, dia, né? Exato, de porque forma ele não contínua. ele não se acumula. Exato, precisamos dele todo exatamente. dia. Tem muita coisa, acho que agora com a vinda do frio, que a gente pode fazer em casa e que é muito simples. Então, própolis, gente, o própolis alcoólico, 20 gotinhas, própolis verde ou não alcoólico também, como você preferir, 20 gotinhas, meio copo de água, 2 vezes ao dia, tá aí uma receitinha que, assim, não é isso que vai evitar de você ficar doente, mas vai sim ajudar o sistema imunológico. A vitamina D tem seus níveis adequados de vitamina D. Você sugeriu em torno de 60. No sangue, exato. Tá. Aí a gente pode pensar na glutamina, a gente pode pensar na acetilcisteína. A acetilcisteína é super fácil acesso também, que hoje está sendo super falada, que é muito legal, inclusive para casos de depressão a gente pode associar o tratamento. Então são coisas que todo mundo tem acesso em casa e pode fazer. E limão também, limão, né? Vitamina C. Maravilhoso. Limãozinho espremido na água. E gotinhas de própolis. Vamos lá, próxima perguntinha. Obrigada, Jane, um beijo. Esses sabonetes íntimos são bons? Jane, é uma ótima pergunta. São bons se você gosta, tá? Se você gosta de usar, fantástico, continue usando. Se você nunca usou e tá super bem até hoje sem usá-los, continue fazendo a sua higiene como você sempre fez, que não tem erro. Tá aí. Tem mais perguntinha. Obrigada, Najara, um beijo. Retirar todos os pelos da região vaginal é o ideal para a saúde da vulva? Pode prejudicar a região e causar coceira? Que pergunta bacana. Muito boa, Najara. De novo, respondo, como a gente falou na vez anterior, se você está acostumado a retirar todos os pelos e está feliz assim, pode retirar sim. Agora vamos supor, você fez isso pela primeira vez, te deu alergia, cuidado com cremes depilatórios, cuidado com a opção que você fez de depilação. Para cada pessoa existe uma opção melhor, então não existe uma receita. Você fala assim, você tem que usar gelete, você tem que usar cera depilatória, só cuidado com os cremes que fazem aquela remoção do pelo, porque são mais irritativos. Tá. Né? Quem quer fazer laser, tá tudo bem, tá? Essa coisa de, não, tem que deixar a área com bastante pelo, que é proteção. A gente não anda mais pelado pela selva, né? Então, assim, tá tudo bem se você quer tirar os seus pelos, não tem problema. Tá tudo certo. Próximo, olha lá. Ai, gente, adoro, doutora. Sempre um bate-papo incrível. Jane, um beijo, obrigada. Tem que trocar calcinha todo dia? Tem, Jane, tem que trocar calcinha todo dia, tá? E quem faz atividade física, mais de uma vez ao dia, obviamente, depois da atividade física, porque vai aumentar a secreção e suor e tudo mais. E é péssimo, né, doutora? Exato, exatamente. Péssimo, gente. Próximo, olha lá. Sara, obrigada, um beijo. Usar absorvente diário faz mal? Faz mal, Sara. A gente falou aqui, se a gente puder evitar, até se você puder ficar sem calcinha, dormir sem calcinha, deixa a área ventilada que vai ser melhor para a saúde local. Muito bom. Mas, daqui a pouquinho... Doutora, vamos lá. Você trouxe algumas novidades aqui, só que é muito interessante. A minha pergunta é a seguinte. Quando a gente presta atenção nessas novidades que surgem, sejam elas desse assunto para a saúde íntima e tal, ou pensando na questão sistêmica na saúde como um todo, a gente tem a sensação que a gente pode usar tudo e querer, ai, que bom que tem isso, eu quero isso, e começa... Essa tentar focar no que é uma queixa, no que é para você, é extremamente importante, né? Sem dúvida, porque você pode acabar levando a quebra de barreira local, né? Existe uma barreira local na nossa vagina que tem que ser cuidada, né? E às vezes tem opções, então, por exemplo, tem algumas pessoas que às vezes vão usar um hidratante vaginal ou mesmo um creme de tratamento e que tem uma baita alergia daquilo na região. Então, precisa ser individualizado, precisa ser cuidado. Quer ver um exemplo importante? Nos Estados Unidos estava uma onda agora que chegou um anticoncepcional que você coloca na vagina. Ele chama Phexxi, né? Nem poderia estar falando o nome comercial, mas enfim, a gente, tudo bem. Né? A gente não tem aqui no Brasil, então a gente pode falar, não estou fazendo propaganda. Que você coloca intravaginal para você evitar uma gravidez. Então você fala, puxa, que legal, ele age como uma mudança de pH do sêmen e aí você não engravidaria. Tá. Só que é uma coisa que pode sim ser irritativo. E além do mais, 1 a cada 7 mulheres engravidam. Então não é uma coisa segura, não né, é Carol? seguro, não é 100%. Então eu acho uma coisa interessante. Acho legal a gente conhecer a novidade, mas não usar tudo que está chegando aí, porque existe um grande mercado por trás de tudo isso. E o que é normal a gente encontrar na calcinha? Ótima pergunta, isso eu escuto todos os dias no consultório.
Gente, a vagina é úmida, a vagina sai secreção sim, mas é uma secreção fluida, é uma secreção esbranquiçada, é como se fosse uma farinhazinha molhadinha, mas bem fluida, ela não cheira, ela não coce, mas tem secreção. E essa secreção, que é branquinha, se você passar o dedinho lá dentro, você vai ver que ela é branquinha. Quando em contato com o oxigênio do ar, na calcinha, ela pode ficar amarelinha. E aí você confundir com uma secreção patológica, tá? Então é importante que a gente tenha lubrificação. A lubrificação é importante para a saúde sexual também. Então não esqueçam de cuidar aí da sua região íntima com bastante carinho. E isso é como proteção também para o nosso corpo, né, com doutora? certeza. Essa lubrificação diária, enfim, essa... E você sabe que tem até uma técnica que a gente falou uma vez aqui no programa, e eu volto a falar, né? Nos Estados Unidos, eles preconizam que as mulheres tenham pelo menos 2 orgasmos na semana. Ah, você falou, verdade. Por que isso é tão importante? Porque cada vez que você tem um orgasmo, você tem uma contração do assoalho pélvico, você tem uma liberação, uma maior liberação de óxido nítrico, que faz uma vasodilatação e leva células de defesa, deixa a região mais hidratada. E sem contar que o orgasmo é uma grande liberação de dopamina, que é hormônio, né, um neurotransmissor de ocitocina, serotonina, que são os neurotransmissores do prazer e do relaxamento. Então é uma saúde realmente plena. Como um todo. Quando a doutora vem aqui, ela fala mesmo. Dá tempo de mais uma, Gláucia? Dá sim, olha lá, na tela. Um beijo, Karina, obrigada. Absorventes de pano, aqueles laváveis, é recomendado? Karina, se você está disposta a usá-lo, sim. E eu acho melhor ainda do que o absorvente de pano é a calcinha, né? Então hoje a gente tem os absorventes, até infelizmente acabei não trazendo Agora o copinho. tem a calcinha, né? Tem a calcinha, tem o copinho. Foi uma pauta que a gente falou, inclusive, Também. né? E acho super interessante para quem está adaptado a usar. Muito melhor do que isso, que além de tudo ainda é um poluente ambiental. O copinho, doutora, pode também trazer uma certa alergia, dar uma irritação Desde que do você material? use corretamente, não. Tá. Ele é feito de silicone hipoalergênico, o que não pode é esquecer o copinho lá dentro, né? Que aí sim isso pode propiciar uma infecção. E quem tiver dúvida de como colocar, pedir ajuda e orientação para o médico, né, gente? Então é assim que a gente vai também evoluindo. Não pode ter vergonha dessas coisas. É por isso que a gente fala aqui sem tabu, e a pauta sempre bomba com ela. Vai lá no Insta, que ela tá lá para você acompanhar também outros assuntos que a doutora coloca sempre muito, de forma muito completa, né, nas suas redes sociais. É o @doutora Mariana, não, Mari só, Mari, agora é só Mari. @doutora, abreviado Mari Alla, é Halla. Então, doutora, abreviado Mari Alla, Halla, tudo junto, você já encontra o trabalho dela. Adorei mais uma vez, obrigada, minha viu? linda, Tudo de sempre bom. um prazer. Volte sempre. Com certeza. Beijo!